Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para bater esse papo super especial sobre redação, sobre a sua expressividade escrita, sobre como transformar essas ideias que giram aí ao redor da sua cabeça em um texto dissertativo, argumentativo, muito produtivo que vai te levar ao sonho do ensino superior. Beleza, pessoal? Muito bom dia, meu nome é Eric Soares e nós vamos agora embarcar na discussão numa imersão sobre redação, ok? Bom, pessoal, para começar, é muito importante a gente sempre retomar a ideia de que as nossas aulas são uma sequência. A gente vai montando estratégias para que a gente consiga necessariamente criar uma espécie de direcionamento textual, de racionalização. Racionalização essa que vai fazer com que você consiga fazer de forma rápida, com um grande tempo, com tempo satisfatório, para que você consiga, aí sim, produzir uma dissertação argumentativa de forma muito qualitativa, beleza? Bom, entendendo isso, pessoal, é bom você relembrar dos passos que a gente deu até aqui para que a gente montasse essa nossa estratégia. E a primeira coisa a ser retomada, a ser relembrada nesse momento, é você pensar naquele processo de pré-escrita, que vai determinar desde o momento em que você vai direcionar a ideia para montar uma estratégia que vai ser embasada como uma forma de um problema social que lhe é apresentado, diante do qual você vai apresentar o seu posicionamento. Entender que esse problema social ele vai fazer algumas exigências. Como exemplo, você propor uma intervenção para ele. Lembrar-se sempre que você tem que percorrer, conhecer mesmo, entender como é que você vai ser avaliado. E essa avaliação passa necessariamente por 5 grandes competências: adequação à linguagem padrão, adequação ao tipo de tema e a forma textual, a questão do projeto de texto, da coerência na argumentação, a coesão textual e a proposta de intervenção para o problema. O entendimento sobre esses itens são de extrema necessidade para que você consiga elaborar um plano textual que vai te levar a uma nota muito alta. Além disso, você precisa também entender que existem pressupostos. Por exemplo, se eu sei o que a dissertação quer de mim, é bom você se perguntar esse fato. O que a dissertação quer realmente de mim? E aí você vai entender que a dissertação quer de ti é uma pergunta. Ela quer saber se você é capaz de recolher, de selecionar todos aqueles conhecimentos que você adquiriu no decorrer da sua formação educacional, tá? Então, naquele processo que você passa dentro da escola, como também aquele conhecimento que você adquire no convívio comunitário. Então, assistindo um bom filme, por exemplo, ou analisando uma obra literária. Então, dessa forma, o seu poder de captar esse tipo de conhecimento para trazer para dentro do seu texto é de extrema necessidade para que haja essa avaliação. Como assim, professor? Para a gente resumir, fazer uma pequena comparação para você. O tema, ele não necessariamente vai te cobrar que você tenha um conhecimento aprofundado sobre ele. Não é isso que a banca quer de ti. A banca não vai querer que você conheça profundamente um tema, seja ele qual for. Até porque isso é impossível. Não tem como você saber profundamente de tudo. Mas o que a banca quer saber de ti? Ela quer determinar se você tem a capacidade de, dentro daquele tema, fazer a seleção de argumentos, de fatos, de opiniões, de ideias que você adquiriu durante o seu processo de formação, para que necessariamente você consiga aplicar essa ideia dentro da proposta de argumentação. Então, essa é a ideia, sabe? Se você consegue fazer a seleção dos conhecimentos que você adquiriu para defender uma ideia diante de um tema que lhe foi apresentado. Então, esqueça aquela máxima de que você precisa aprofundar as ideias, de que você precisa ter uma citação específica, de que você precisa trazer um conhecimento, um dado estatístico próprio do texto. Isso não existe, tá? O que existe é uma busca incessante para que você tenha a capacidade de selecionar bem os argumentos que você assimilou durante o processo de formação dentro dessa proposta, que é uma proposta de tema que é apresentado para ti, beleza? Então, tenha logo isso em mente, porque isso vai fazer diferença na hora de você criar uma estratégia. Como assim, professor? Veja bem, você vai basear a ideia de argumentação na sua capacidade de fazer essa seleção, de você planejar esse texto, e é isso que nós vamos ver aqui
hoje também. Já começamos a ver isso na última aula, quando planejamos um texto e construímos uma linha para voltar-se para a questão da introdução. E hoje nós vamos também falar sobre isso, só que agora falando de desenvolvimento, tá, pessoal? Então, o nosso papo hoje é falar um pouquinho sobre desenvolvimento. Talvez o ponto mais importante, mais difícil do seu texto dissertativo argumentativo. Porque, afinal de contas, nesse momento você precisa de profundidade, de especificação. Então, eu não consigo te entregar um desenvolvimento totalmente fechado, porque você precisa, primeiramente, saber aplicar os conhecimentos que nós estamos tratando aqui ao tema que lhe foi apresentado e precisa também saber aprofundar essa discussão, especificar essa discussão dentro de uma proposta de tema apresentado dentro da situação problema, tá? Então, essa lógica toda, pessoal, é o que vai nos nortear na produção do nosso texto, beleza? Então, é muito importante, vamos retomar aqui, muito importante, que você entenda o que é o tema é um problema social. Então, a partir dessa ideia de problema social é que você vai girar para esse fato. 2, você vai ter que entender também que o grande objetivo da dissertação argumentativa é você apresentar a capacidade de selecionar conhecimentos que você adquiriu durante a sua formação, para que você defenda um ponto de vista. 3, isso tem que ser feito com clareza. E para ser feito com clareza, você precisa de estratégia. 4, essa clareza precisa ser marcada linguisticamente. A adequação à linguagem padrão é extremamente importante para essa lógica. E 5, você precisa ser taxativo na hora de falar, você ser evidente na hora de falar o seu posicionamento diante do tema. Então, basicamente, esses são os princípios que vão nos guiar para dentro dessa discussão. Hoje, o nosso papo é sobre desenvolvimento e eu lhe convido agora para passear pelo texto, para dar uma volta por ele, para que você necessariamente entenda como fazer esse processo, tá? Então vem comigo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre, mais especificamente, repertório, tá, galera? Então é sempre interessante você falar de repertório, porque o repertório é uma preocupação grande do aluno, a questão do repertório, mas você precisa saber, inclusive, que os repertórios eles vão ser diferentes de acordo com cada proposta de parágrafo, tá? Bom, claro que o nosso papo continua sendo sobre dissertação escolar, certo? E, basicamente, eu quero que você entenda que hoje nós vamos falar sobre argumentação. E se eu vou falar sobre argumentação, talvez seja o ponto mais importante do nosso texto. A nossa argumentação, pessoal, ela vai ser pautada basicamente na ideia de que eu preciso defender um posicionamento a partir de fatos. Veja bem, se eu fosse determinar, conceituar o que é necessariamente a argumentação, eu diria que é a soma entre a sua opinião, tá? A opinião que você tem diante do tema, mais o fato. Esse fato, pessoal, eu vou determinar como fato algo teórico que você traz para fundamentar a sua opinião, tá? Então, dentro dessa perspectiva, você vai entender que a opinião é a parte pessoal, né? Vamos dizer assim, eu não vou colocar pessoal, porque pessoal ela fica um tanto quanto solto, porque, na verdade, eu vou defender algo de maneira impessoal. Mas a opinião, ela passa a ser, galera, a sua tese, tá? É o que você defende, é a sua visão, certo? E o fato, para que eu monte a argumentação, ele é visto como a fundamentação. Bom, ele é visto como a fundamentação. E aí você deve estar me perguntando assim, tranquilo, professor, eu sei que eu preciso de uma tese, eu vou defender minha opinião, e eu preciso fundamentar essa tese. Caso não exista, tem 2 pontos importantes, eu vou até chamar a atenção aqui, vou colocar nessa coisinha aqui para que você visualize. Se eu tivesse apenas a opinião, eu estaria ligado ao senso comum. Se eu tivesse apenas a opinião, eu estaria ligado ao senso comum. Por quê, professor? Porque o senso comum, galera, é justamente uma opinião que eu dou sem um embasamento teórico.
Então, dar uma opinião e não embasá-la é necessariamente me manter no senso comum, algo extremamente prejudicial para o meu texto. Por outro lado, se eu tiver apenas o fato e não tiver a opinião, eu vou ter um texto expositivo. Que também não é o que eu quero. Então, o que eu preciso? Eu nem posso estar atrelado apenas ao senso comum, quando eu dou uma opinião, e nem posso ser apenas expositivo, uma vez que a parte importante do meu texto é a defesa do que eu penso, e não necessariamente como eu vou fundamentar isso. Por isso, pessoal, eu só vou ter argumentação, que é o ponto primordial do meu texto, caso eu consiga juntar tese mais fundamentação. Aí sim eu teria um processo de argumentação, beleza? Que é isso que a gente quer aqui. Bom, mas eu não paro por aí. Veja bem, como é que eu vou trabalhar com essa ideia? A tese é muito clara, é a sua opinião sobre o assunto, então a visão que você tem. Mas para isso, pessoal, eu preciso ter um repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural é uma fundamentação teórica, claro, disso eu já sei. Beleza, professor? Isso eu já entendi. E eu quero lembrar vocês três pontos interessantes do que tem que ser o repertório. O repertório ele precisa ser legitimado, ele precisa ser pertinente, e esse repertório precisa ser produtivo. Baseado nesse princípio, eu tenho um direcionamento de montar, como que eu vou fazer a seleção desse repertório. Vamos lembrar que o repertório será legitimado pelas áreas do conhecimento. Áreas do conhecimento. Então, e um detalhe, ele precisa fugir do senso comum, né? E além do senso comum. Aliás, e além do senso comum e além dos textos motivadores. As áreas do conhecimento, pessoal, são aquelas que você vai fazer a provinha do Exame Nacional do Ensino Médio, que seria natureza, humanas, linguagens e matemática, tá? Então tem que ir além. Bom, você também precisa saber que o seu repertório precisa ser pertinente. Vamos lembrar o que é pertinente? Pertinente é coerente ao tema. Ele tem que estar ligado ao tema. Então, você precisa de um elemento que seja coerente ao tema. Vale destacar, pessoal, quero chamar a atenção, já vou falar até um pouquinho mais sobre isso, retomar, né, que a gente já falou, que essa pertinência aqui, ela é calculada a partir daquilo que nós vamos chamar de núcleos temáticos, tá? Núcleos temáticos. Então, vai ser avaliado se o seu texto, se seu repertório é pertinente ou não, caso você consiga aplicar nos núcleos temáticos. Eles têm que estar ligados dentro dos núcleos temáticos do seu texto, ok? Vou falar um pouquinho sobre isso já, sobre núcleos temáticos. Antes disso, você precisa entender também que ele precisa ser produtivo, certo? Como é que vai ser produtivo, professor? Ele será produtivo, pessoal, principalmente quando o seu texto servir para fundamentar o seu tema, tá? Então, ele vai ser produtivo quando ele provar a sua tese. Vamos colocar tese. A partir daqui você tem toda uma estrutura para pensar a sua argumentação. Ok? Bom, aqui tem a lógica da argumentação que a gente estava vendo. Agora eu queria chamar a atenção também
para esse ponto específico. Você está falando de um desenvolvimento, tá? De um desenvolvimento. Então, assim, é muito importante esse repertório, ele ganha um tom de especificidade. Porque para o desenvolvimento eu preciso ser um pouco mais específico, tá? Porque aqui eu não posso apenas contextualizar o meu texto, por exemplo, contextualizar o meu tema. Nesse caso específico, eu preciso realmente de um repertório que fundamente esse tema. E essa fundamentação é de extrema necessidade para que eu consiga atrelar toda essa ideia de montagem textual, certo? Então, para que eu faça isso, para que eu tenha legitimidade, para que eu tenha pertinência e para que eu seja produtivo, eu preciso trazer repertórios que estejam diretamente ligados a essa ideia de desenvolvimento, ok? Bom, entendi essa primeira parte, depois que vocês deram uma olhada bem interessante nisso daqui, destaque para esse ponto aqui, tá? Você entenda o que é argumentação. Se você entender o que é argumentação, vai ficar mais fácil montar a sua estratégia textual, tá? Então, entenda o que é argumentação. A partir desse entendimento, você vai conseguir montar a sua estratégia de forma mais adequada, tá? Então, vamos lembrar que a argumentação nada mais é do que uma junção entre opinião e fato, tá? Em que a opinião marca o teor argumentativo do seu texto e o fato permite que você saia do senso comum. Essa é a nossa lógica de argumentação. Como é que eu vou fazer a história do fato, que é o nosso papo de hoje? Nós vamos tratar sobre a questão do fato, é justamente trazendo essa ideia, esse princípio de repertório sociocultural, ok? Bom, vamos lá. Para começar, para que isso seja efetivo, para que isso realmente funcione dentro da produção de texto, tem que facilitar a sua vida. E aí eu vou lembrar dessas estratégias aí que a gente sempre faz. Vou sair do que é universal. E o que é universal, professor? É justamente eu ligar os temas a eixos temáticos. Isso que vai ajudar bastante. E eu vou para o particular, para a especificação. E a especificação nada mais é do que atrelar-me ao tema. Ok? Então, esse é o processo. Vamos lembrar também que eixo temático nada mais é do que classificação dos temas. Classificação de temas, ok? Bom, sugestão para vocês de classificação de temas, certo? Eu vou trazer para cá essa ideia de educação, saúde, meio ambiente, segurança, tecnologia, sociedade e trabalho. A partir daqui, nós vamos montar toda uma estratégia para direcionar todo esse processo. Bom, pessoal, a grande ideia é fazer com que você tenha o seguinte, com que você consiga encontrar um argumento, um repertório para cada um desses momentos, tá? Então, eu vou lhe dar um exemplo. Se aqui na educação eu entender que eu posso trazer a fala de alguém, vai ser mais fácil entender como é que eu monto toda a minha estratégia de textualidade. Vou lhe dar um exemplo. De acordo com o pedagogo Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco
a sociedade muda. A partir dessa ideia do Paulo Freire, eu consigo imaginar que dá para utilizar em diversos temas diferentes. Veja bem, eu entendo que isso tem a ver com a educação. Por quê? Porque Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Ele vai tratar propriamente do conceito que ele tem sobre educação, ou mais especificamente, o poder transformador que a educação tem. Então, quando eu trabalho especificamente com palavras, com temas que se ligam a essa história da educação, dá para eu utilizar o Paulo Freire como um cara que defende a educação, como um cara que faz com que ou incentiva a valorização do processo de ensino. Quando eu tenho esse conceito, beleza, eu já consigo dizer especificamente que essa frase ela vai estar atrelada a vários temas, ela pode ser atrelada a vários temas que levam em consideração a questão educacional. Qual é a vantagem disso, professor? É bem simples. Eu já consigo pré-selecionar, de acordo com a classificação do tema, um direcionamento de um repertório sociocultural, que ele é legitimado, porque eu estou falando aí da frase de um grande autor, certo? Então, legitimado principalmente pela área da educação. Ele é área de linguagem, eu posso destacar inclusive linguagens ou ciências humanas, uma vez que ele também é sociólogo e é um grande pedagogo, inclusive patrono da educação brasileira. Dá para colocá-lo aí legitimado pela área de humanas. Bom, ele vai ser pertinente. Por que vai ser pertinente? Porque se meu tema tem a ver com educação, eu tratar sobre o princípio de educação para Paulo Freire logicamente, evidentemente, legitimado, ela é pertinente, tá? Porque ele é um teórico, é uma autoridade na educação. Então, eu trazer isso aqui, ela passa a ser pertinente. E aí fica um desafio para você na hora de construir seu texto. Isso aqui precisa ser produtivo. Por exemplo, se eu estou falando, a minha defesa é de que a educação é muito importante para o Brasil. A minha tese, minha opinião seria que a educação é o caminho para o desenvolvimento brasileiro. Se eu tratar com isso e trazer para confirmar, olha quem é que concorda comigo. Basicamente essa é a ideia, viu, pessoal, para que você entenda. A minha opinião, olha só, lembrando que a gente, até coloca aqui para você lembrar. O que eu tenho? Minha argumentação. Vamos lembrar que tudo que eu quero aqui é argumentação. A minha argumentação, ela é pautada, é igual a opinião mais fato. Então, te liga só. Qual seria a opinião? A opinião seria muito clara. Minha opinião o caminho para o desenvolvimento do Brasil é a educação. Essa é a minha opinião. O que eu preciso agora? De um fato. Qual seria o fato? Aqui eu preciso de uma autoridade que concorde comigo. Não necessariamente isso, né? Mas eu posso utilizar como fato uma autoridade que concorda comigo. E quem melhor para falar de educação, senão o patrono da educação brasileira? No nosso caso aqui, Paulo Freire. Então, de acordo com o pedagogo Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Bom, veja bem, então se eu digo que o caminho para melhorar o Brasil, para mudar o Brasil, é a educação, e eu trago Paulo Freire, patrono da educação brasileira, concordando comigo, eu estou sendo produtivo. Porque aí sim, eu estou defendendo minha tese a partir de um fato concreto, da opinião de uma autoridade. Esse é o caminho. Qual é a estratégia? Você fazer isso com todos os temas. Alguém que fale sobre saúde, ou um artigo da Constituição que trate de saúde. Alguém que fale sobre o meio ambiente, ou um evento histórico que trabalhe essa importância do meio ambiente. A segurança, eu posso trazer dados da segurança pública brasileira, certo? Que vai servir para vários temas. Eu posso trabalhar com a tecnologia, o processo de ascensão da internet, de universalização. Internet, é claro que hoje é o maior sinônimo de tecnologia. Então, quando eu falo de tecnologia, necessariamente eu vou estar direcionando para a ideia de internet. Então, tem todo esse processo. Vou falar de sociedade, tá?
alguém que falou sobre as minorias sociais, sobre as pessoas que são oprimidas, sobre direito à igualdade. Então, eu posso trazer esse alguém que fala sobre isso, ou teorias sobre igualdade, sobre dignidade da pessoa humana, exemplos marcantes no mundo que tragam essa luta pela inclusão plena das minorias. E a questão do trabalho e economia. Imagina só uma análise sobre o mercado de trabalho brasileiro. Imagina só você saber a taxa de desemprego no Brasil. Tudo isso são caminhos que você vai percorrendo para que você consiga necessariamente criar uma estratégia boa de argumentação. Lembrando, a argumentação é aquela noção do fato mais a opinião. Ou melhor, a opinião embasada na questão do fato. Ok? Bom, essa é a nossa estratégia. Mas lembrando, pessoal, a estratégia é fácil, professor. Eu consigo pensar em um repertório para cada um dos eixos temáticos, ou em mais de um repertório para cada um dos eixos temáticos. A estratégia até que é bem clara na minha mente. Só que eu preciso tornar isso produtivo, tá? Isso aqui torna-se legitimado, torna-se pertinente, mas eu preciso tornar produtivo. E para tornar produtivo, você tem que trazer para o que é específico. Então, você tem que trazer para o tema, tá? Então, qual é o caminho? Você sai do que é universal e vem para o que é específico. Tá? Essa especificidade é muito importante, galera, porque é ela que vai dar esse tom de produtividade. E aí eu quero lembrar vocês, o que é específico dentro da redação vai estar ligado ao que eu já chamei, já adiantei para você, aos núcleos temáticos. Que é isso que vai trazer o tema. E o que são os núcleos temáticos, professor? Núcleos temáticos, pessoal, é isso aqui, ó. Expressões que determinam a abordagem completa do tema. Onde é que eles vão estar? Galera, essa abordagem completa do tema, ela vai ser pautada, ela vai estar na frase tema, na frase comando. Então, para que eu consiga estabelecer contigo um princípio do que é ser pertinente e do que é ser produtivo, eu preciso trazer os núcleos temáticos para dentro da minha discussão. Então, eu preciso saber que existirão palavras que vão trabalhar com a problematização, existirão palavras que vão trabalhar sobre a especificação do tema e tem as palavras que vão determinar o tema em si, certo? Beleza? Então, aqui tem alguns exemplos. Eu tenho cinema como palavra tema, seria democratização, a especificação do tema, e a palavra que ia garantir a ideia de problema, a questão do acesso, tá? Então, tudo isso, pessoal, são marcas e direcionamentos para que você entenda o caminho a ser percorrido até garantir a legitimidade, garantir a pertinência e garantir a produtividade do seu repertório sociocultural, tá? Bom, então vamos lá. Estratégia argumentativa para montar o nosso texto. Como é que eu faço a estratégia argumentativa? Basicamente, pessoal, vamos entender como é que eu monto toda a estratégia, claro, e eu vou partir desse ponto aqui, que é o planejamento textual. Hoje, especificamente, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar disso daqui, ó, do desenvolvimento de número 1, tá? Hoje, esse é o nosso assunto. Mas para que eu entenda, para que eu chegue até lá, eu quero lembrar você que nós precisamos percorrer um caminhozinho. E esse caminho é justamente compreender a frase tema. Como é que eu vou compreender? Marcando os núcleos temáticos. Tá? E quais serão os núcleos temáticos, professor? Palavra tema, doenças mentais, estigmas, vai aparecer aqui, e sociedade brasileira, que também aparece como núcleo temático. Professor, por que isso aqui é importante? Porque é isso que vai determinar, vamos lembrar, isso que vai determinar a abordagem completa do seu tema. Bom, eu tenho aí os núcleos temáticos. Aí, claro, para que facilite a minha escolha, quem é que eu vou trabalhar? Classificando os temas por eixos temáticos. Como é que eu classifico o tema? Nesse caso específico, que é estigma associado às doenças mentais, eu tenho a saúde. Classifiquei o tema. Lembra aquela estratégiazinha que eu trouxe para vocês, de ter um repertório para cada um dos pontos temáticos? Nesse caso aqui, o repertório escolhido foi o artigo
o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira. Ele é legitimado. Ele é legitimado porque ele faz parte das áreas do conhecimento, aqui muito a ver com a questão das humanas. Ele é pertinente. Ele é pertinente porque eu estou tratando de saúde, especificamente, e meu tema aqui tem a ver com saúde, então ele é pertinente ao tema. E ele precisa ser produtivo. Agora, eu só vou conseguir dar produtividade no momento em que eu estiver escrevendo, que é aí o momento em que eu utilizo esse repertório para manter o meu texto provado, tá? Bom, eu vou partir de uma ideia central. Vamos lembrar que isso daqui é a ideia central do meu texto. É a ideia central. Qual é a ideia central? O cenário desafiador de combater os estigmas associados às doenças mentais. Eu trouxe de maneira muito clara os núcleos temáticos para dentro da minha ideia central, porque vale lembrar que é isso que vai determinar se eu abordei ou se eu não abordei de forma completa o tema. Então, nesse caso específico, eu vou montar toda essa estratégia. Bom, afirmando de maneira muito clara, eu tenho um cenário desafiador, então eu estou afirmando que eu tenho um problema. O cenário desafiador de combater estigmas associados às doenças mentais na sociedade contemporânea brasileira. No momento em que eu faço isso, eu já trouxe os núcleos temáticos, note comigo, estigmas, doenças mentais, sociedade brasileira. E eu afirmei que eu tenho um problema. Qual é o problema? Justamente combater isso. Agora, veja bem, para provar o problema, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a ideia da opinião. O que é opinião? É como eu vou chamar aqui, pessoal, de argumentos. Ou pelo menos é parte da argumentação. Por quê, professor? Porque hoje eu vou defender que a minha opinião é que eu tenho dificuldades, eu tenho um cenário desafiador, porque a sociedade é apática. Essa é a minha opinião, tá? Eu tenho um cenário desafiador porque a sociedade é apática. E ela é apática. O que é apatia? Ela é inerte, ela não age para melhorar a situação, ela não supera isso. Ela é isso porque ela é alienada. E o que é ser alienado? Está por fora do fato. A sociedade é desinformada, isso aqui seria mais ou menos uma causa, ela é desinformada, e essa desinformação gera um problema relacionado a todo esse processo, a toda essa questão, ok? Beleza? Só para direcionar para vocês. Bom, vamos só retomar aqui algumas perguntas que a gente estava vendo agora. Pessoal, o tema da aula serão repertórios, tá? Como utilizar da melhor forma os repertórios para o desenvolvimento, tá? Então, mas antes de você entender que repertórios eu posso usar, você tem que entender para que eu vou utilizá-lo. Para que eu vou utilizar? Bom, eu vou utilizar aqui de maneira muito clara para provar a minha opinião. Eu tenho uma ideia central do texto. Aqui eu peguei um exemplo, que é a questão do tema de 2020, tema do Enem de 2020. Os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira contemporânea. Para isso, como é que eu vou trazer essa ideia? O nosso assunto de hoje é o desenvolvimento de número 1. Então, é a parte que eu vou falar de sociedade, tá? Vou falar de sociedade. A participação, a causa social para o problema. Bom, eu vou dizer que a causa social, causa 1, lembrando que eu quero provar que isso aqui é verdade. Eu quero provar que é verdade que eu tenho dificuldades em combater estigmas associados às doenças mentais. Se eu tenho dificuldades em provar, em combater os estigmas, eu tenho que trazer causas. Por que essas causas? Por que isso é tão difícil? Isso é difícil porque a sociedade é apática. O que é isso? É a minha opinião. Quero lembrar você que a gente falou que a argumentação nada mais é do que a opinião, que é essa aqui que eu acabei de falar, a questão da apatia social, junto com o repertório, que seria o fato, tá? Aí eu tenho uma argumentação plausível. Então nós temos aqui, apatia social é a opinião. O que é apatia? O fato da sociedade não fazer nada. A sociedade não faz nada por quê? Porque é alienada. E ela é alienada por quê? Porque é desinformada. Então você trabalha com essa linha de pensamento. Mas vale lembrar, pessoal, que eu dizer que a sociedade é apática, que eu dizer que a sociedade é alienada, que eu dizer que a sociedade é desinformada,
eu estou falando apenas baseado nas vozes da minha cabeça. E vale lembrar que as vozes da minha cabeça não são suficientes para que eu prove todo esse processo. As vozes da minha cabeça não são suficientes para que eu diga assim, realmente esse argumento é válido. Não tem como. Então eu preciso que, além das vozes da minha cabeça, eu preciso trazer uma fundamentação que basicamente prove isso que eu estou falando. Então é muito importante que eu entenda todo esse processo, tá? Aí é o ponto que nós vamos ver agora. Como é que eu vou entender esse processo? Vamos dar um direcionamento. A primeira coisa que você vai fazer para construir o seu texto é emitir uma opinião. Lembrando, aqui eu estou falando do desenvolvimento de número 1. Essa ordem, pessoal, não é uma ordem fechada, tá? Aqui é uma ordem didática que eu estou apresentando. Então você pode trazer outras formas aqui de organizar o seu texto no que se refere à ordem. Mas basicamente aqui eu vou falar de segundo parágrafo, tá? Eu vou falar do segundo parágrafo. E eu quero lembrar você que aqui, didaticamente, eu vou trazer esse segundo parágrafo falando de um aspecto social do nosso tema, tá? Então, independente de qual será o assunto, o tema específico do seu parágrafo, é interessante que você comece o parágrafo afirmando qual é o assunto dele. É o que eu vou chamar de tópico frasal, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Tópico frasal, desigualdade no acesso à qualificação. Nós estamos falando aqui de desemprego juvenil, tá? O tema aqui em geral é desemprego juvenil. Então, o que você quer provar? Vamos supor que a ideia central seria... A ideia central é igual dificuldades dos jovens desempregados. Então, entenda que eu tenho aqui um pontozinho determinado que é a desigualdade, a dificuldade dos jovens desempregados, tá? Primeiramente, eu vou emitir uma opinião, tá? Eu vou emitir uma opinião. Minha opinião é baseada nessa ideia toda. Eu preciso provar que existem dificuldades para que os jovens entrem no mercado de trabalho. Existe uma desigualdade social. Oi? Tá. Existe uma desigualdade social, tá? Desigualdade social dentro dessa ideia, beleza? Existe uma desigualdade social dentro dessa ideia de desigualdade no acesso ao trabalho, tá? Então, veja bem, desigualdade em que sentido? Desigualdade no que eu falo de qualificação, beleza? De qualificação, certo? Então, o primeiro momento é eu dizer esse fato. Existe um problema relacionado à desigualdade na qualificação. Essa é a minha opinião. A partir da minha opinião, eu preciso montar, agora defender a sua opinião. Eu preciso provar que sua opinião é verdadeira. Como é que eu faço? Eu preciso de um fato, tá? Para que isso aqui seja um argumento e o argumento seja válido, eu preciso de um fato, certo? Como é que eu vou trazer aqui? Olha só. Eu vou trazer um princípio. Veja bem, professor, mas eu não sei dados sobre desemprego juvenil, mas eu não sei dados sobre a questão de quantos jovens não têm acesso à qualificação profissional. Você não sabe tudo isso, mas o que você sabe? Você sabe, basicamente, alguém que fala sobre esse princípio de desigualdade. Qual é o princípio de desigualdade que eu tenho aqui? Eu vou trazer uma autoridade, ó, uma autoridade no assunto, Milton Santos. Então, aqui ele vai funcionar como uma autoridade. Por que trazer a ideia de autoridade, professor? Porque se esse cara que é importante, no nosso caso aqui, Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, se ele é importante ele concordar comigo, é sinal de que minha opinião é válida. Então, Milton Santos, o atual processo de globalização, baseia-se em interesses puramente financeiros.
Bom, eu vou dizer que isso aumenta a desigualdade. Professor, mas isso não tem a ver com desemprego. Pois é, mas o que eu quero provar? Não é necessariamente o desemprego, eu quero provar a desigualdade, tá? Então, no argumento, e esse é um ponto importante, eu tenho que defender a minha opinião, tá? Tenho que defender a minha opinião, e minha opinião é que existe desigualdade, ok? Bom, vamos lá. É claro que eu preciso trazer para o meu tema. Sabe aquele lance que eu estava explicando para você? Eu tenho que sair do que é geral para o que é específico. É nesse momento aqui, ó, que eu saio do repertório, que é geral, e venho para o tema, que é específico. Bom, se eu estou falando de desigualdade, tenho que dizer como é que essa desigualdade vai impactar a minha questão. E olha só o que foi que eu fiz. Essa desigualdade, que desigualdade? A desigualdade falada por Milton Santos. Reflete-se na dificuldade de parte dos jovens ingressarem no mercado de trabalho. Trouxe aqui para o meu tema. Jovens no mercado de trabalho, tá? Então, veja o movimento que eu fiz. Eu saí do que era geral e vim para o que era específico. Aqui é a minha opinião. Aqui é o meu fato, certo? Vale lembrar que fato mais opinião vai ser argumento, mas esse argumento só vai ser produtivo se eu trouxer para o meu tema, que é o que eu acabei de fazer aqui. Então, eu vou trazer todo o processo de sair da opinião, vir para o fato e especificar o tema, certo? Professor, é o suficiente já? Não, você tem que aprofundar, tem que especificar. Você está fazendo uma dissertação argumentativa, então você precisa discutir isso, desenvolver a sua ideia. Como é que eu desenvolvo a ideia? Olha só, eu vou trazer uma questão das causas, porque, beleza, existe uma desigualdade. O Milton Santos falou sobre desigualdade, é um fato que comprova o que eu estou falando. Mas agora eu preciso aprofundar. Onde é que está essa desigualdade? Por que ela acontece? Por que eu tenho todo esse processo? Aí você vai aqui, ó, causa. O que por conta da pouca qualificação... Opa, vamos lá. Pouca qualificação de parcela dos jovens. Então, isso daqui vai aparecer como causa. Veja que eu estou aprofundando. Eu estou dando uma explicação do porquê que eu defendo isso. O que, por conta da pouca qualificação dos jovens, se eu trago causas, eu tenho que trazer consequências. Até para provar. Vamos lembrar que eu quero provar que eu tenho dificuldades. Se eu tenho dificuldades, eu preciso provar que eu tenho problemas. Então, trazer consequências disso é bem interessante. Ó. Então, vamos lá. Quais são as consequências? Aumento do abismo social. Então, basicamente, eu vou dizer que se eu não tenho uma educação igualitária, a primeira coisa que vai continuar existindo no Brasil é a desigualdade social. Essa questão do abismo. Outra coisa, outra consequência. Se eu digo, pessoal, que o jovem brasileiro, em grande parte, está desempregado, é claro que a economia não vai se desenvolver. Então, eu tenho o que eu vou chamar de estagnação econômica. Estagnação essa que vai gerar crise. Por quê, professor? Ora, porque eu preciso que jovens produtivos, que eles trabalhem, para que eles possam necessariamente, primeiramente, consumir, fazer a roda da economia girar e fazer com que necessariamente a gente tenha um desenvolvimento econômico do país como um todo e a vida melhore para todo mundo. Assim, gere-se mais emprego, gerando mais emprego, mais pessoas trabalham, mais pessoas consomem, e aí a economia vai, claro, necessariamente aumentar. Outra coisa, risco do aumento de criminalidade. Note que eu estou falando somente o risco, tá? Não é todo jovem que está sem emprego que vai virar criminoso, não. Mas o risco aumenta. Por que o risco aumenta da criminalidade? Um ponto bem simples. O risco da criminalidade aumenta porque jovens sem trabalho, eles são necessariamente mais vulneráveis a problemas sociais. E esses problemas sociais, necessariamente, podem acabar incidindo no aumento da criminalidade. Agora, o que eu preciso, professor? Eu preciso fechar o meu parágrafo. Porque, veja bem, já dei minha opinião. Qual é a minha opinião? Que a desigualdade é a causa da dificuldade de empregar jovens. Já trouxe o fato. Qual é o fato? Milton Santos, um geógrafo brasileiro, uma autoridade no assunto, concorda comigo. Trouxe para o meu tema, falando que essa desigualdade vai ser refletida no desemprego juvenil. Aprofundei essa minha discussão, trazendo a causa desse problema, que é a pouca qualificação dos jovens, e consequências sérias para a sociedade,
que é o abismo social, a estagnação econômica e o risco do aumento da criminalidade. Agora, vale lembrar, pessoal, que todo parágrafo ele precisa de um fechamento, tá? Todo parágrafo ele tem começo, meio e fim. Eu tenho um começo, que é o tópico frasal, o assunto que eu acabei de lançar ali. Eu tenho um meio, que eu vou chamar de desenvolvimento, que vai trazer o repertório sociocultural mais o aprofundamento para o tema. E aí eu vou trazer uma conclusão, que é um momento em que eu reafirmo necessariamente que eu estou tratando de um problema. Então, desfecho. Assim, a inclusão social da juventude é comprometida. Veja que eu estou falando de inclusão social como um todo. Sem emprego, é difícil o jovem incluir-se socialmente. Ok? Então, aqui eu tenho todo um trabalho. Professor, como é que acontece isso? Se você seguir sempre essa mesma lógica, você vai ter sempre um bom parágrafo a ser montado. Exemplo, como é que ficaria esse? De início, vale destacar que a desigualdade social no acesso, a desigualdade no acesso à qualificação corrobora a preocupação em torno do desemprego juvenil. Deixa eu ver se eu escrevi isso. Escrevi, ó, aqui para vocês. Escrevi esse tema todinho direitinho. Eu vou separar parte a parte para que você note como é que é o direcionamento. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou tratando do segundo parágrafo, tá? Do segundo parágrafo ou do parágrafo de desenvolvimento. Segundo parágrafo, aquele que eu vou chamar de desenvolvimento. Desenvolvimento 1. Como é que ficaria o desenvolvimento 1, professor? Veja bem. Sobre esse contexto, é lícito destacar que a desigualdade social, desigualdade no acesso à qualificação profissional, corrobora a preocupação em torno da inclusão do jovem no mercado de trabalho. Esse primeiro momento aqui, deixa eu trazer para outra coisinha aqui para vocês. Esse primeiro momento aqui é o momento em que eu vou defender o tópico frasal, tá? Esse momento é o que eu vou chamar de tópico frasal. E vale lembrar que o tópico frasal nada mais é do que o assunto do parágrafo. Professor, qual é o assunto do parágrafo? Desigualdade social, tá? Esse aqui é o meu argumento, seria a base do meu argumento de número 1. Ok? Base do meu argumento de número 1. Bom, vamos lá. Logo depois do tópico frasal, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um repertório. Repertório esse que vai ser a minha fala, o fato, aquele lance da opinião, que é o assunto do parágrafo, e aí eu vou trazer a questão do fato. Nesse viés, para o geógrafo brasileiro, galera, é importante você dizer de quem você está tratando. E quando eu trago aqui um geógrafo brasileiro, é para provar que ele é uma autoridade no assunto, tá? Então, aqui nada mais é do que para provar que eu estou tratando de alguém que é autoridade no assunto, que é uma das formas de você argumentar, trazer a questão da autoridade, tá? Para o geógrafo Milton Santos, o processo de globalização concentra-se em interesses financeiros, aumentando as desigualdades. O que eu trouxe aqui? A questão da desigualdade. Aqui eu tenho o que eu vou chamar de repertório sociocultural, tá? Vou trazer aqui para vocês. Isso aqui eu vou chamar de repertório sociocultural, que basicamente é a ideia que eu vou defender dentro desse processo, tá? Eu tenho aqui o repertório sociocultural. Vamos lembrar que eu estou trabalhando, olha só como é que eu escolho o meu repertório. O meu repertório ele é escolhido a partir da ideia de desigualdade, tá? Então é como se eu trouxesse para cá a prova de que a desigualdade é verdadeira. Então, o que eu preciso, professor? Eu afirmo que a causa do problema do desemprego juvenil é a desigualdade no acesso à qualificação. Eu trouxe alguém que fala sobre desigualdade. Quem é esse alguém? Milton Santos. Milton Santos, quem é ele, professor? É um cara importante? É um grande, renomado geógrafo brasileiro, um dos mais importantes intelectuais do país. Então eu trouxe alguém, é uma autoridade no assunto, é um cara que sabe tratar de desigualdade para provar ou para justificar o que eu estou falando. Então aí eu tenho um fato, a minha opinião, a desigualdade é o motivo do desemprego juvenil. Quem é que concorda comigo? O Milton Santos, uma autoridade no assunto. Beleza. Até aqui tudo bem? Até aqui você já trouxe uma ideia. Agora, essa ideia não é suficiente, eu preciso desenvolvê-la.
Até para eu fazer aquele movimento de sair do que é universal e vir para o que é particular. Eu falei de desigualdade no geral, mas agora eu preciso trazer a desigualdade para dentro do meu texto. Como é que eu faço? Essas desigualdades são refletidas nos entraves de ingresso da juventude, parte da juventude brasileira no âmbito laboral. Aqui nesse momento é como se eu fizesse a relação repertório com o tema, tá? Então, aqui nesse momento, tá? Em que eu vou trazer essa ideia, eu vou trazer a relação repertório. Muito importante que você faça isso, para que torne seu repertório produtivo, pertinente, né? Repertório. Eu saio do repertório e venho para o tema. Essa é a ideia. Aqui foi o que eu fiz, ó. Eu saí do repertório, que é a desigualdade social, que trata justamente o nosso querido Milton Santos, e trouxe para o meu tema. São refletidas nos entraves de ingresso da juventude ou de parte da juventude no âmbito laboral. Poderia ficar aqui satisfeito, mas não vou ficar, porque depois que eu trouxe para o tema, eu vou dar uma aprofundada, uma especificada, para dar concretude para esse parágrafo. O que por conta da... Trouxe uma relação de causa. Aqui eu tenho causa. O que por conta da precária qualificação profissional, note, pessoal, que basicamente eu estou reafirmando essa questão da desigualdade, que já foi tratada aqui, certo? Estou meio que afirmando a questão da desigualdade. É basicamente como se eu estivesse dando uma explicação, uma aprofundada nesse meu repertório. Bom, aí lembre-se que você precisa provar que você está tratando de um problema. Isso é muito importante. Eu preciso provar que estou tratando de um problema. Então, a precária qualificação profissional acaba por acarretar, e aí eu vou trazer consequências. Então, essas consequências aqui, pessoal, elas são muito ligadas à ideia dos problemas gerados por esse tema, tá? Então, como é que isso funciona, professor? Basicamente, eu preciso provar que é um problema. Para provar que é um problema, eu trago exemplos de problemas provocados por isso. Aumento do abismo social, como a gente viu que é a questão da desigualdade. Estagnação econômica, porque quando a produtividade juvenil é comprometida, o jovem não faz a roda da economia girar. E potencialização do avanço da criminalidade. Vamos lembrar que eu falo potencialização porque nem sempre um jovem desempregado vai se tornar um criminoso. Então, por isso que eu vou falar do risco, da possibilidade, da potencialização. Pronto, teve um aprofundamento. Agora eu preciso concluir o meu parágrafo. Como é que eu concluo? Assim, a inclusão social da juventude é comprometida. Se você notar, quando eu falo de inclusão social, basicamente, eu estou tratando da ideia de desigualdade. É como se eu tivesse, nesse momento, reafirmando o meu argumento, tá? Então, nesse momento aqui, que é uma estratégia interessante para você concluir o seu parágrafo, o que que existe? A reafirmação da opinião. E até uma previsãozinha, né? Quanto mais isso se manter, mais eu vou ter problemas relacionados à questão da desigualdade. Beleza? Então, essa é a lógica, tá? Uma lógica para você entender. Primeiro, minha opinião, depois o fato, que é o repertório sociocultural, depois eu trago para o meu tema, aprofundo o tema e fecho reafirmando a minha opinião. Certo? Só para deixar claro para vocês, ó. Outro exemplo. Rapidinho. A proteção é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças. Esse é meu tópico frasal. Vale lembrar, pessoal, que o tópico frasal nada mais é, dentro desse processo, do que o assunto do parágrafo. O assunto do parágrafo. O assunto do parágrafo, vale lembrar que ele vai funcionar como minha opinião. Aí eu vou trazer o quê? Fato. Gilberto de Menstein, na obra Cidadão de Papel, trata a vulnerabilidade dos jovens com relação à efetividade dos seus direitos. Certo? Então eu tenho aí já um processo de fato. O que é o fato, professor? Repertório. Aqui também repertório de autoridade.
É um repertório de autoridade. Mas eu preciso especificar. Como é que eu especifico? Trago para o meu tema. Tal tese comprova-se diante da persistência dos casamentos entre crianças e adolescentes. Aqui o que foi que eu fiz? Eu trouxe para o meu tema, certo? Para dar produtividade para o meu texto. Logo depois, aprofundamento. Vamos trabalhar com a linha de causas. O que por conta de uma cultura patriarcal e questões como gravidez precoce, tabu sexual e dependência financeira, veja, pessoal, que eu trouxe exemplos de causas. Não é só um motivo que provoca o casamento infantil. Eu trouxe uma série de exemplos para provar que eles existem. E eu vou trazer consequências. Por que eu trago consequências? Porque lembrando que eu quero provar que existe um problema. Como é que eu provo que existe um problema? Trazendo exemplos de o que isso pode provocar. E o que esse casamento precoce pode provocar? Evasão escolar, perpetuação da desigualdade e abusos sexuais. Problemas que giram em torno dessa questão, tá? E um detalhe importantíssimo aqui, você precisa fechar o seu parágrafo. Como é que eu fecho? Assim, nota-se a importância de garantir a proteção do pleno desenvolvimento infantil. Vamos lembrar que o que eu fiz lá? A minha opinião aqui. A proteção é essencial para o desenvolvimento das crianças. Como é que eu fecho? Assim, nota-se a importância de garantir a proteção para o pleno desenvolvimento infantil. Então, aqui eu reafirmação da opinião. É dessa forma, pessoal, que o seu repertório vai ser muito bem colocado dentro do texto. Como é que ficaria o texto, professor? Parágrafo. De início, vale ressaltar que a proteção é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças e de adolescentes. Nesse contexto, Gilberto Dimenstein, na obra Cidadão de Papel, trata da vulnerabilidade dos jovens com relação à efetividade dos seus direitos no Brasil. Tal tese comprova-se diante da persistência dos casamentos entre crianças e adolescentes, o que, por conta de uma cultura patriarcal e de questões como gravidez precoce, tabu sexual e dependência financeira, acaba por provocar graves problemas relacionados à evasão escolar, à perpetuação da desigualdade e a abusos sexuais. Assim, nota-se a importância de garantir a proteção para o pleno desenvolvimento infantil. Beleza? Assim você fecha o parágrafo. Não adianta só decorar repertório se você não sabe utilizá-lo. E a gente está aqui para bater esse papo justamente sobre como utilizar esses vários repertórios. Eu me despeço por aqui. A gente se encontra na próxima, galera. Até mais!